Olá, eu sou Januária Marques, professora de arte. Nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Para que a gente compreenda um pouco do que foi o modernismo no Brasil, vamos primeiro falar sobre o contexto histórico. Bom, o modernismo surge no momento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e proporcionava greves e protestos. Já dá para ver mais ou menos como é que estava o mundo nesse período. A Primeira Guerra Mundial também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontra-se a motivação para romper com o tradicionalismo. Pois é, de modo geral, o modernismo pode ser denominado como um conjunto de vanguardas artísticas e culturais que movimentaram o final do século XIX e a primeira metade do século XX, primeiramente na Europa e mais tarde na América. Esse movimento tinha como propósito a ideia de que o tradicional formato das artes visuais, da literatura, da arquitetura e do teatro já estava superado. Nesse sentido, o termo modernismo pode ser entendido como sinônimo de algo inovador, contemporâneo, ousado, transformador, em oposição ao que já estava ultrapassado, antigo, obsoleto, certo? O modernismo ele teve seu ápice na primeira metade do século XX, mas a sua origem remonta ao final da segunda metade do século XIX, onde surgiu como resposta às consequências da crescente industrialização. Certo, pessoal? No que diz respeito às artes visuais, dois estilos surgidos na França deram a base para que esse grande movimento que eclodiu no século seguinte fosse se desenvolvendo cada vez mais. O primeiro estilo foi o impressionismo. Eu acho que vocês já ouviram falar do impressionismo. E o segundo foi o simbolismo. Ambos rejeitaram as convenções da arte acadêmica vigente no fim do século XIX, gerando um grande impacto nas artes visuais. Os primeiros anos do novo século foram marcados por grandes mudanças, principalmente na área tecnológica, na política, também nas relações humanas. Assim, na cultura não poderia ser diferente, não é, gente? Nos anos que se seguiram, inúmeros artistas optaram por essa ruptura dos meios tradicionais, especialmente quanto à pintura, surgindo vários movimentos de vanguarda que conceberam o modernismo. Esses movimentos de vanguarda romperam com os padrões tradicionais associados às correntes literárias e artísticas, buscando sempre novas formas de expressão. Nós podemos dizer que o modernismo tinha como palavra-chave novidade, ousadia, ruptura com o tradicional, certo? Então, movimentos como o impressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo são apenas alguns dos estilos de vanguarda que balançaram o início do século XX. Os artistas modernos, eles sofriam constantes críticas em função dos novos modelos adotados. No entanto, eles resistiram às pressões e aos poucos foram conquistando o gosto do público. Como que o modernismo chegou no Brasil? Bom, ele chegou no Brasil por meio de artistas que viajavam e estudavam na Europa. Esses artistas vieram trazendo para o Brasil novas formas de pensar a arte. Assim como os artistas modernos europeus, os artistas brasileiros também sofreram severas críticas ao aderirem a novos formatos sugeridos pelo modernismo. Um exemplo disso foi a crítica sofrida por Anita Malfatti, em decorrência da exposição individual de suas telas expressionistas. As críticas por parte de Monteiro Lobato foram tão duras que a artista ficou anos sem pintar. Enfim, pessoal, o auge do modernismo no Brasil foi, como vocês já sabem, a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Essa Semana de Arte Moderna consolidou as ideias modernistas, caracterizando um divisor de águas na cultura do país. Obrigada, até mais, valeu!